Olá, vamos começar mais um vídeo de leituras. Nesse vídeo eu separei os livros de não ficção e poesia que eu li nesse ano de 2023. Se você gosta desses estilos, então vamos embora lá. Eu vou começar com um que já tem vídeo aqui no canal, que eu comentei as minhas primeiras impressões. Esse ano eu tô pegando livros que tenham começos que tenham me impressionado bastante e tô fazendo um videozinho especial com essa experiência inicial de entrar nesses livros, né? E eu terminei o 21 ideias do Fronteiras do Pensamento para compreender o mundo atual, e eu gostei bastante. A gente tem uma série de textos selecionados pelo Fernando Schuller e o Eduardo Wolff, que são dois filósofos mais conservadores, com posicionamento um pouquinho na direita, mas não são da extrema direita, e que eles separam textos de palestras que ocorreram do projeto Fronteiras do Pensamento. E aqui ele reúne alguns temas que são falando sobre a vida do ponto de vista filosófico. Tem também cultura, e aí entra o tema da religião, que a gente esse ano está se dedicando a conversar mais sobre esse tema, não é mesmo? No tema da cultura também a gente vai ver representação feminina, globalização. Outro tema que ele chama o mundo, a gente vai ver trechos de palestra falando sobre globalização, ecologia, liberdade de expressão, democracia. E temos também o tema do conhecimento, que acho que o tema principal seria essa inserção da tecnologia na nossa produção de conhecimento, pensar a educação, a introdução de computadores nesse processo de conhecimento. Enfim, eu gostei porque eu estava procurando ler coisas fora da minha bolha, que eu tenho uma posição aqui mais, a minha posição de pensamento está mais na linha progressista, mais à esquerda, e eu fui buscar ler, mas eu sou frontalmente, totalmente contra esse pensamento dualista, né? Essa polarização. Então eu acho que para romper isso, não sei se é possível, passa por diversos fatores, mas uma delas é a gente procurar conteúdos que não necessariamente sejam aqueles que a gente tenha um conforto, que a gente tenha a concordância. Eu gostei muito de conhecer alguns pensadores aqui, ainda que eu não tenha concordado de tudo que está escrito aqui. Eu marquei os meus trechos preferidos, tá? De pensadores preferidos. Então, por exemplo, eu pude conhecer uma jornalista norueguesa, que é a Asne Siestad, no texto dela, na palestra dela, que foi A Literatura para Compreender o Mundo e o Conflito. E essa jornalista, ela ficou bem famosa com o livro Livreiro de Cabu, que eu lembrava do livro, mas não associei a ela. Eu gostei muito do texto do Salman Rushdie, e depois eu fui correndo ler o que eu tenho aqui do escritor, né, do pensador, que é Quando o Mundo Deixa de Ser Paroquial. Tem texto do Bauman, acho que o Bauman é muito conhecido, né? Eu gosto da visão do Alain de Botton sobre religiões, e depois acho que muitas pessoas com posicionamento mais radicais à esquerda ficaram cancelando muita gente aqui, né? Mas não sei se é o caminho, não sei não, acho que não é bem um caminho bom para nós mesmos que estamos na esquerda, né? Eu gostei muito do texto, da palestra da Ayaan Hirsi Ali. Acho que vocês devem se lembrar dela. Eu vou deixar a foto do livro dela, que minhas colegas booktubers aqui já comentaram muito esse livro dela. Eu não li, nunca tive vontade, mas ela fala muito de uma... Eu acho que tá aqui entre o meu texto preferido, que se chama A Ilusão da Doutrina do Multiculturalismo, porque ela fala de uma visão de refugiado sobre ancestralidade, um tema que tem um diálogo muito interessante com o tema da negritude, né? Então eu gostei muito. Tem também, eu gostei muito de conhecer uma argentina que se chama Beatriz Sarlo, que ela pensa a tecnologia, né? Tem um texto dela que é As Transformações Tecnológicas da Cultura da Imagem. Então, esses pensadores que eu conheci, acho que é uma boa porta de entrada para a gente conhecer outras vozes, tá? Amei essa leitura e já tô aqui na fila com outros dessa linha das palestras do Fronteiras do Pensamento. O próximo é um livro sobre leitura, que é o que a gente gosta aqui, né? A gente tem aqui o Martin Punchak, que é um professor de literatura comparada, e o Mundo da Escrita. Esse livro é uma viagem
maravilhosa. Acho que para quem curtiu o livro do Harari, em termos de fazer um panorama histórico por algum tema na história, né, para quem gosta de história, e pegar um tema que a gente gosta, que é a literatura, e fazer um panorama desde lá do início até os dias atuais. Aqui, ó, o mundo da escrita é fenomenal. Aqui a gente vai poder ver o foco dele na leitura e como essas histórias influenciaram diversos personagens históricos que a gente vai lembrar. Então, desde Alexandre o Grande, que não largava a Ilíada de jeito nenhum, ele era louco pela Ilíada. Toda essa relação que as histórias que hoje se tornaram que a gente gosta, que é ler livros, essas histórias se relacionaram desde os primórdios à religião, ao sagrado. Então ele vai passar por 4 figuras primordiais que eu imaginava assim, ó, o Buda, Jesus e Sócrates já estavam no meu radar, que eles têm um diálogo muito forte. Tem até um livro que faz eu nunca li, mas que fica no meu radar de vez em quando, que é pensando um diálogo entre do que essas pessoas pregaram em suas vidas. E aí aqui ele acrescenta o Confúcio, que já é da China, e eu fiquei agora inseri o Confúcio também como uma das minhas curiosidades de relação de pensamento. E por falar em Confúcio, como que a China, cada vez mais eu tô lendo coisas, lendo artigos, né? Aí nos vlogs vocês veem as viagens que eu faço, mas eu deixo todas as referências para vocês poderem fazer também. Como eu tenho lido textos em que mostram cada vez mais coisas que eu não sabia da importância da China nas nossas vidas, né? Então a China, ela é a inventora do papel. E a revolução que um papel pode trazer, e ele vai passar pelo Gutenberg, óbvio, né, que da prensa, né, para imprimir que a Bíblia enfim, que é primórdio aí dessa impressão, e que vai culminar até os dias atuais desse mercado literário que a gente tem hoje. Que delícia foi ler esse livro pequenininho, mas daqueles da lista pequenos, mas notáveis, que é o Felicidade Desesperadamente, do André Comte Sponville. O André Comte Sponville, ele é um filósofo francês que debate, dentre outros assuntos, as relações de espiritualidade e do ateísmo. A história minha com esse livro é interessante porque eu comprei para participar de um grupo de leitura em 2021, um grupo de estudo, na verdade, de 2021, que estava estudando a felicidade, do seu ponto de vista filosófico. Só que 2021 estava muito doente, né? Não deu para participar, mas o livro ficou aqui e eu fui ler agora, tá? Que delícia! A felicidade, do seu ponto de vista filosófico, é um tema que eu amo. E a proposta aqui parte do ponto de vista de como nós imaginamos a felicidade como algo imaginado em nós. Então ele parte do ponto que, a partir de como nós imaginamos o que está na cabeça de cada um, do que é ser feliz, do que é estar feliz, e somos diferentes, imaginamos, portanto, a felicidade de forma diferentes. Ele vai falar, por exemplo, para alguém que seja cego, a felicidade pode estar em enxergar, mas para nós que não somos cegos, a gente não vai ficar pensando, poxa, que maravilha de felicidade é eu enxergar. Observe que não é assim normalmente que acontece. Então, para ele, a verdadeira sabedoria está no alcance da verdade. E o que é a verdade? A felicidade da pessoa sábia está em viver a felicidade. Isso não é só pensar e teorizar, tá, gente? É viver e sentir assim mesmo. É viver a felicidade com aquilo que temos, o que é muito difícil, porque aí é que para mim o ponto auge desse livrinho aqui, que é pensar sobre esperança e desejo. Eu vou ler um trechinho só para vocês verem o que ele está
falando, eu achei uma das partes auge desse livrinho aqui, se bem que eu queria marcar o livro todo, tá? Mas tudo bem. Ó, é o que eu chamo de felicidade em ato, que outra coisa não é senão o próprio ato como felicidade, desejar o que temos. Aí mais adiante, de fato, o que é esperança? É um desejo, não podemos esperar o que não desejamos. Toda esperança é um desejo, mas nem todo desejo é uma esperança. O desejo é um gênero próximo, como diria Aristóteles, do qual a esperança é uma espécie. Resta encontrar a ou as diferenças específicas, isto é, a ou as características que virão especificar a esperança no campo mais geral do desejo. Vou lhes propor 3 características da esperança, 3 diferenças específicas. E aí, se vocês quiserem saber quais são as 3 características da esperança, vocês vão ter que ler essa coisa incrível aqui, que é A Felicidade Desesperadamente. Próximo livro que eu vou falar, eu tenho a sensação que eu já falei aqui dele, mas eu não encontrei nos vídeos dessa série anteriores eu falando dele. E tá surgindo uma coisa meio déjà vu. Então, eu sei que você que é assíduo desse canal, você que eu amo tanto, você talvez veja repetido o conteúdo, mas não tem jeito, eu não achei nos vídeos de leituras, tá? Então vamos lá, eu vou falar de farmácia literária, ou eu falei nos vlogs, tá? Mas enfim, vou dar um panorama geral aqui do Farmácia Literária, esse livro que é uma espécie de lista, uma lista divertida de recomendação de livros como remédio, tá? Com o intuito de dizer, olha, se você tá se sentindo desse jeito, então lê esses livros, tá? A proposta é bem legal, foi um livro que me proporcionou, assim, alguns momentos divertidos. Então a gente vai ter recomendações para esgotamento, perda de esperança, tá por ordem alfabética, então ele tem uma estrutura de dicionário, assim, né? Enjoo matinal, falta de entusiasmo. Essa seleção foi feita por Ella Berthold e Susan Elderkin. As meninas, elas fazem essa seleção de uma forma bem despretensiosa. Então, o que eu acho é que é interessante dosar as expectativas com relação a esse livro aqui. Eu entrei na onda, eu gostei bastante. Agora, a lógica que elas propõem para recomendar a leitura, ainda que não seja nada assim muito acadêmico, pelo que eu percebi, não é nada de estudo acadêmico por detrás, nem nada do tipo, é bem uma coisa divertida mesmo de pensar, e a gente dá risadas e quando a gente percebe que tem livros que a gente já leu e a gente, realmente esse livro tem isso mesmo nele, né? Agora, qual é a crítica negativa que eu faço para ele, mas é por questão de gosto pessoal mesmo, é que se eu fosse fazer um livro desses, né, e pensar na leitura do ponto de vista como eu enxergo a literatura, ela é uma lógica que a literatura, eu enxergo perfeitamente essa coisa da literatura como remédio. Inclusive, tem um livro que se chama Literatura como Remédio, do Dante Gallian, que eu cheguei a recomendar para vocês algumas vezes, que é um trabalho incrível aí sim, dentro da academia, de como a literatura serve e vai trazer resultados em doenças mentais, situações psicológicas e psiquiátricas e cura de depressão, enfim, tem esse estudo do Dante Gallian, mas aqui uma coisa mais despretensiosa. E a literatura, mesmo funcionando desse jeito, como a forma que elas utilizam de recomendar é mais um guia, e eu acho que a gente tem que saber disso quando a gente for ler, né? Principalmente dependendo do leitor, se for um leitor muito jovem, é que ela coloca, é mais um guia se eu quero ver esse assunto, vai estar nesse livro, e não na lógica do remédio, como eu compreendo que seria um remédio. Então, deixa eu explicar. Vamos lá, depressão e tristeza. Se eu estou triste, se eu for ler um livro triste como remédio, eu acho que não seria o mais indicado, né? Acho que seria justamente o contrário. Quando a gente está triste, a gente precisa de um livro que faça a gente sorrir. Quando a gente está vivendo uma situação muito difícil financeira, eu acho que
ver livros que têm uma superação, o oposto, eu acho que é o recomendado nessa lógica do remédio. E aqui está o contrário. Vamos agora de Oscar Wilde, que subiu muito mais ainda do que ele já é do meu conceito. É o escritor do Retrato de Dorian Gray, e tem esse livrinho de ensaios dele que eu li, e A Decadência da Mentira e outros ensaios. O ensaio que meu preferido de todos, sem dúvida nenhuma, é o que chama o título, que é A Decadência da Mentira. A moral não me socorre, nasci para a exceção e não para a regra. A religião para nada me serve. Os meus deuses habitam templos construídos pelas mãos dos homens. Só é espiritual o que cria a sua própria forma. A razão nada adianta, porque me diz que as leis que me condenaram são más e injustas, como é mau e injusto o sistema que me faz sofrer. Esse ensaio do Oscar Wilde, para cada palavra que ele diz aqui, eu só vinha numa reverência, assim, sabe? Não alienada, mas crítica, né? Mas uma reverência que é exatamente isso. Que bom tá lendo essa ideia. O que ele vai falar sobre verdade? O Oscar Wilde vai fazer uma crítica ao excesso de racionalidade, especialmente para tratar da arte, da literatura. Para ele, as melhores qualidades das histórias, e eu concordo, bato carimbo aqui, não é a lógica verídica daquela história. Ao contrário, sim, o poder da imaginação e da criatividade, da estética que aquela história nos proporciona, né? Nos apresenta. Então ele está fazendo uma crítica, assim, ele está metendo o pau nos amantes das histórias reais e daquela arte muito próxima à realidade. No caso de uma pintura, quanto mais ela é próxima da realidade, ela é melhor. E ele está criticando justamente as pessoas que valorizam essas histórias e essa arte ultra real, achando que é aí que tá a qualidade. E aí para ele essa arte passa a ser, com as palavras dele, estéril. Eu amei as palavras que ele escolhe para dizer o que ele está pensando são perfeitas, né? O que é uma arte estéril? Uma arte que a beleza, o belo se esvai, não tem vida. Não teve como deixar de pensar nessa loucura que hoje está, por exemplo, para as histórias cada vez mais reais, de crimes reais, o enaltecimento de pessoas com a mente ultra perturbada. Então histórias que estão próximo, que são mais verdadeiras, são as que estão mais sendo vendidas. E não teve como também, nessa época que eu estava lendo, foi por agora, mas eu recentemente assisti Os Anéis de Poder. Aliás, assisti no ano passado, mas é recente para mim. E como que também a crítica para histórias como a série Anéis de Poder, ou para algumas histórias do Tolkien, passando por essa lógica da racionalidade, não vão encontrar realmente nada. Vão encontrar muitos problemas, esquecem de ver outras nuances e outras ideias que estão longe dessa lógica da racionalidade, né? Então aqui, ó, eu recomendo muito vocês lerem esse ensaio e pensar talvez aí a leitura, né? Essa experiência literária, acho que vai ampliar mais a reflexão sobre essa experiência que nós temos com a leitura. Eu fico pensando, né? O que faz uma pessoa explorar o tema da curiosidade? Acho que essa pessoa, ela é especial, porque o tema da curiosidade é um tema que talvez só na minha cabeça, não sei, seria um tema difícil imaginar alguém querendo explorar esse tema. Mas Alberto Mangue faz isso, né? Nesse livro que se chama Uma História Natural da Curiosidade. A questão toda é quais assuntos a gente quer colocar na nossa capa de detetive e a gente quer explorar. Porque a curiosidade, ela é nata. Todos nós temos isso, né? Vivemos todos os dias e alguma coisa nos chama a atenção. Então, eu fiquei... Quando eu fui ler esse livro, eu ficava pensando, poxa, olha o que ele está
escolhendo vasculhar, me vinha assim, o que que nós somos levados a querer conhecer? Acho que quando a gente é criança, a gente vai lembrar do que nos inspirava atenção e exploração. Pode ser que o que me chame a atenção seja a fofoca de algum artista, então eu vou querer vasculhar a vida dele. Pode ser também algum influencer aí no Instagram que eu queira ver avidamente o que essa pessoa come. Eu estou curiosa para ver o que essa pessoa come por dia, o que ela... Se ela limpa a casa. Eu posso também ficar curiosa com a vida sexual do meu vizinho, que não tem influência nenhuma a mim, mas eu tô curiosa de saber se ele gosta de homens, mulheres ou de trans. Mas Alberto Mangel, ele entra num assunto que, se você tá assistindo esse vídeo, eu acho que é a sua curiosidade também, que é a literatura. Então ele vai partir da literatura. Esse livro tem também, eu li próximo a o Mundo da Escrita, que tem um cunho mais histórico, e Alberto Mangel, eu acho que ele vai meio que nos meandros mais literários dessa curiosidade voltada à literatura, porque ele vê como que as histórias, no final das contas, todas elas, de qualquer tipo de histórias, que nos atrai e que nos propulsionou, né, no avanço da história. Então ele vai num princípio que eu achei até filosófico, né? Porque a curiosidade parte, talvez, de um encontro com algo e a vontade de saber o que é aquilo, e essa vontade de saber o que é aquilo, aquele objeto. Por exemplo, o céu. Eu encontro o céu, eu vejo o céu, e aí eu quero saber de onde veio o céu. São as primeiras perguntas, né? Que ele faz uma espécie de estruturação de como funciona nossos desejos de conhecimento, que estão por detrás dessa curiosidade. Então, é uma linha que sempre nos leva a saber o começo das coisas, de onde aquilo começou, e o que vem em seguida, né? E realmente tudo, se você pegar qualquer assunto hoje que você anda lendo, bota, sei lá, alguma notícia que você tenha visto, inevitavelmente acho que a gente vai, e todo mundo que for fazer a reportagem daquela notícia, ele vai querer saber meio que de onde começou, o que é muito complexo, né? E o que vem em seguida. Eu preciso saber como é que tá, por exemplo, foi criada uma inteligência artificial que tá todo mundo usando, ChatGPT. De onde veio isso? Para onde isso vai dar? Nesse caso aqui, para ler, eu acho que uma história natural da curiosidade, aí a gente tem que gostar muito de literatura mesmo, porque ele tá bem no universo da literatura. Então, ele vai nas primeiras histórias e vai fazer uma seleção avançando nessas histórias. Agora, vamos lá. Qual é a situação desse livro? Esse livro tem uma coisa boa e ruim. Quer dizer, foi ruim pra mim só, mas assim, a coisa boa ele tá sempre vai relacionando as histórias, que é o que a gente gosta, tá? Então essa é a parte boa, e relacionando com a sua história. Ele vai e a história de Alberto Mangel, aí é sempre bom ler os textos de apoio, orelha e tal, pra saber que Alberto Mangel, por exemplo, a literatura foi muito presente na vida dele, ele cresceu dentro de uma casa com uma biblioteca enorme. Então essas histórias, essa curiosidade, desde quando ele é criança, ele vai relacionando com uma proposta teórica dele de narrar o relacionamento de várias histórias. Agora, o ponto que pra mim foi prejudicial, assim, não de ser ruim, mas porque o tempo todo ele tá fazendo referência à Divina Comédia. O que é bonito, porque tem partes que ele vai relacionando a Divina Comédia com várias histórias, com várias situações ligadas à curiosidade, de saber, de conhecer histórias, de conhecer a língua, de conhecer a linguagem, mas que eu não lia Divina Comédia, entendeu? Então eu ficava com a sensação de que eu tava perdendo algumas coisas. Então pode ser, eu não me importei no final das contas, mas eu fiquei assim, poxa, depois, se eu for ler a Divina Comédia pro futuro, eu quero voltar para esse livro de novo. Deve ser uma outra experiência completamente diferente da que eu tive. Vamos falar de O Anel de Giges, de Eduardo Gianetti.
O Anel de Giges aqui é pra quem curte filosofia. Mas assim, ó, não queira achar, pô, filosofia é difícil. Não. Vamos pensar pra quem curte filosofia, mas pra quem gosta de pensar em questões relacionadas à ética. Você gosta de ética? Eu acho que todos nós temos que estar, não é possível. Temos que estar preocupados em algum momento, temos que pensar a ética. E a gente tá pensando, às vezes, sem saber que a gente tá pensando. Porque se a gente não tá pensando a ética, acabou, né? Não tem mais assim, que existência deve ser essa, que existência violenta deve ser quem não tá pensando na ética. E o Anel de Giges, ele parte também, ele tem um diálogo com a literatura, porque ele parte de uma história que aparece no Heródoto e aparece no Platão, que também tem relação com o Senhor dos Anéis, né, de certa forma, que é a história de uma pessoa que encontra o anel e essa pessoa descobre, né, esse personagem descobre que aí tem duas versões da história, tem a do Heródoto e do Platão, tem pequenas mudanças, então a gente vai conhecer as duas versões aqui, sendo que o anel deixa a pessoa invisível quando ele gira, né? Quando o personagem gira. E aí, a partir do momento que ele descobre que ele consegue ficar invisível, e ele é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim, mas no momento que ele descobre que ele pode ficar invisível, que ninguém tá vendo o que ele tá fazendo, a gente vai ver os desdobramentos do que isso acarreta. Então ele parte dessa história da literatura para tratar do tema filosófico, que é a ética, porque ele vai partir de teóricos, filósofos como Platão, Rousseau, que abordaram o tema do que se faz quando ninguém está olhando. Seria o poder, né, relacionado não só a algo imaginário e invisível. Eu amo isso, aqui, ó. Conversa com Oscar Wilde, porque a gente pode pensar muito mais coisas de uma história de imaginação do que uma história real, tá? Sobre a ética. Então, pensar o que também o poder fazer algo que ninguém está olhando do seu ponto de vista imaginário pode se relacionar com a nossa realidade, com fazer algo que eu sei que não vai acontecer nada comigo. Por exemplo, transgredir uma lei, se eu sei que nada vai acontecer. Eu também meio que coloquei o anel, né? Porque eu tô meio que invisível. Eu sei que a estrutura de poder me favorece. Então, eu sei que eu posso meio que passar o sinal vermelho de noite, porque é difícil acontecer alguma coisa, né? Então, esse assunto é um dos assuntos mais fascinantes que eu acho, gente. Eu queria saber de vocês. Então, o melhor desse livro é que ele vai abordar se existe uma ética. A partir dessa história, ele vai fazer altos desdobramentos, assim, porque a ética existe ela sob o ponto de vista individual, cada um vai pensar de diferente, ou será que existiria uma forma de eu pensar uma ética sob o ponto de vista sociológico, sob o ponto de vista de comunidade? Eu construir essa ética, esse comportamento correto, justo, o que é essa justiça, e se isso pode estar variando entre comunidades. Olha o grupinho, já assistiram o vídeo do Revolução dos Bichos? O que há de errado no seu grupinho? Pensa no seu grupinho, porque essa influência do grupo e uma ética de grupo, né? E no final é um exercício muito gostoso ele se colocar numa posição do que ele faria se ele tivesse esse anel e propor para nós um exercício subjetivo de o que a gente seria capaz de fazer se a gente tivesse o anel. A princípio, eu sei o que você vai responder. Eu também respondo isso. Claro que eu não faria nada de errado. Imagina, mas dá uma olhada, dá uma lida nesse livro para vocês verem que é melhor a gente sair um pouco desse pedestal de que a gente é bonzinho, tá? Porque eu acho que a gente vai ser até mais bonzinho se a gente assumir que a gente vai ter as nossas falhas. A gente tem que saber e conhecer os perigos, aquilo que pode nos corromper. E eu tô muito feliz porque, assim, eu
leio livros de poesia, muito poucos, é pouco frequente eu ler livros de poesia. E assim, eu não tenho assim uma tranquilidade de conversar sobre livros de poesia, são coisas muito íntimas, né? Mas enfim, eu quero falar aqui de 2 livros que eu li esse ano, porque caso você se interesse, pela primeira vez eu conheci o Mário Quintana, então eu li o Antologia Poética dele, nessa edição da editora Alfaguara, e foi uma experiência assim morna, algumas coisas me chamaram a atenção e outras assim, foi mais mornas do que outra coisa. Deixa eu ver, eu marquei muitos poemas e eu acho que eu tenho uma tendência a gostar de poemas mais curtos, assim, eu acho que tem um impacto maior. Eu abri aleatoriamente uma página que eu marquei que tem 2 poemas, um se chama Guerra e outro se chama Parênteses. Eu tenho notado que eu gosto dessas poesias que tem assim esses títulos, guerra não, mas o parênteses, que me faz viajar assim para outras coisas. O que seria um parênteses? Seria algo que eu quero explicar? Seria algo que não faz parte do texto corrente? Olha só o poema Parênteses. Em meio ao turbilhão do mundo, o poeta reza sem fé. E esse poema está entre parênteses. São os que eu mais gosto, né? Tem um outro aqui que se chama Carreto. O poema é: amar é mudar a alma de casa. Então ele tem esses momentos assim maravilhosos, mas assim no geral nada tão, não sei, eu sorteei acho que os meus 2 preferidos, que eu já tô querendo mudar até meu conceito, já tô achando esse livro perfeito. Mas vamos lá, Emanuel de Barros. Ai gente, que delícia conhecer Emanuel de Barros. Olha, Emanuel de Barros, ele me levou pelo título. Dá uma olhada nos títulos dos livros do Emanuel de Barros, não é possível que não te atraia. Eu comprei pelo título. Eu não conhecia o Emanuel de Barros, mas eu gostei muito dele. Aqui nessa edição da editora Alfaguara tem uma introdução para a gente conhecer um pouquinho ele. E que esse o dia a dia me agradou muito mais. A poesia do Emanuel de Barros, ela mexe com o lugar, que é um lugar de interior, com uma conexão altíssima com a natureza. Eu que sou uma pessoa da cidade, eu gosto da cidade, eu acho, eu vou para a natureza, mas eu sou realmente urbana mesmo. Mas eu me sinto muito tocada pela natureza, sob o ponto de vista abstrato, né? Mesmo assim, eu me senti lá. Eu me senti nesse vazio, de certa forma, urbano, né? Nesse vazio de relações, nessa solidão, de certa forma, que é essa relação com a natureza. É lindo demais. Então, ó, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, uma antologia que depois eu fui vendo que tem poesias de outros livros aqui do Emanuel de Barros. Aí eu fiquei tão impressionada com esses poemas, o livro tá todo marcado. Eu fiquei tão impressionada com esses poemas que eu comprei mais livros do Emanuel de Barros e eu pretendo ler, mas eu acho que talvez alguns eu vá repetir, né? Porque tem um geralzão aqui de outros livros. Bom, eu acho que é isso, a gente pode terminar esse vídeo. A bateria tá terminando, então eu falei muito de novo, tá? Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês andaram lendo de não ficção e poesia para esse ano, tá? Ou outro gênero, outro tipo de literatura que você tenha lido, eu vou adorar. Bora conversar e até o próximo vídeo.